Quando me mudei para aquele prédio antigo, no centro da cidade, eu só queria um lugar tranquilo para recomeçar a vida. Mas ninguém me avisou que o último andar estava trancado há décadas. E que, durante a madrugada, passos ecoavam por cima do meu teto. Como se alguém, ou algo, ainda morasse lá em cima. No sótão abandonado, essa é a história do que encontrei quando resolvi abrir aquela porta. Quando me mudei para aquele prédio antigo, no centro da cidade, eu não fazia ideia de que o último andar guardava algo que jamais deveria ser descoberto. Era um edifício de fachada desgastada, com janelas altas e molduras de ferro que rangiam ao menor toque do vento. Desses lugares que parecem observar o movimento das ruas com olhos cansados, como se cada tijolo guardasse lembranças de um tempo em que tudo ali já foi importante. Eu havia acabado de conseguir um novo emprego, nada empolgante, apenas um escritório de contabilidade que funcionava 2 quadras dali, e precisava de um lugar barato e próximo. O prédio chamado Edifício Aurora era uma opção quase perfeita, aluguel baixo, localização central e, segundo o corretor, um charme histórico. Apenas esqueci de perguntar por que o último andar estava sempre trancado. Meu apartamento ficava no 8º andar, penúltimo. Os elevadores funcionavam de forma intermitente, e o zelador, um homem calado chamado Senhor Amadeu, sempre dizia que o 9º andar estava em reforma. Mas, em mais de um mês morando ali, nunca vi nenhum pedreiro, barulho de obra, ou sinal de que alguém tivesse sequer aberto aquelas portas. As primeiras semanas foram comuns. As paredes rangiam com o vento da noite, os canos faziam barulhos de água subindo, e os vizinhos pareciam viver em seus próprios mundos, cada um trancado em silêncio atrás de portas pesadas. Era um lugar estranho, mas suportável, até o dia em que comecei a ouvir o barulho vindo do teto. A princípio, achei que fosse apenas algum encanamento. Mas o som era rítmico, pesado, e parecia passos. Passos lentos, arrastados, indo e voltando acima do meu quarto. O mais estranho era que não havia nada acima do meu andar, exceto o sótão, uma área que, segundo Amadeu, estava fechada há décadas. Tentei ignorar. Por 2 noites inteiras, coloquei fones de ouvido e aumentei o volume da televisão, mas o som persistia. Sempre começava por volta das 2h23 da madrugada. O relógio digital piscava exatamente esse horário quando o primeiro estalo surgia, como o roçar de madeira seca, seguido de um leve arrastar de algo pesado. No 3º dia, não aguentei mais. Fui até o corredor ainda de pijama, e encontrei o zelador varrendo o chão do térreo, mesmo com o relógio marcando quase 3 da manhã. Senhor Amadeu, comecei, tentando não parecer nervoso. O senhor sabe se alguém está lá em cima no sótão? Estou ouvindo barulhos todas as noites. Ele parou a vassoura no ar, olhou para mim devagar, e respondeu com a voz rouca. O 9º andar está fechado, moço. Ninguém sobe lá há muitos anos. Mas tem barulho, passos, como se alguém andasse. Ele respirou fundo. O senhor deve estar ouvindo o vento. Aqui venta por dentro das paredes. O prédio é antigo. Vento não faz passos, rebati. Amadeu olhou por um segundo, e naquele olhar havia algo que não soube definir, medo talvez, ou lembrança. Vá dormir, rapaz. Quanto menos o senhor pensar no que tem lá em cima, melhor. Voltei para o apartamento, mas a resposta dele só aumentou minha inquietação. Nos dias seguintes, comecei a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. Algumas cartas antigas apareciam por baixo da porta de entrada do 9º andar, envelopes amarelados, com selos desbotados. As lâmpadas do corredor queimavam sempre quando eu passava. E uma moradora do 6º andar, uma senhora pálida que sempre fumava na janela, me perguntou, certa noite: o senhor já ouviu eles andando por cima? Aquilo me arrepiou. Como assim eles?
Ela tragou o cigarro devagar e respondeu: é o mesmo barulho de sempre. Todo mundo ouve, mas só alguns ficam curiosos o bastante para subir. Nenhum deles morou aqui por muito tempo. A partir daí, meu sono acabou de vez. O som parecia me chamar. Começou a vir acompanhado de um leve murmúrio, como sussurros abafados por paredes. E, uma noite juro que ouvi meu nome ser sussurrado do alto. Lucas! Quase deixei o corpo travar inteiro. Era impossível. Eu morava sozinho. Mas o som veio de novo, mais nítido, arranhando o teto de madeira. Lu.cas. Corri até o corredor com a lanterna do celular, o coração disparado. O elevador estava desligado, então subi pela escada. O último lance de degraus terminava numa porta de ferro com um cadeado antigo, coberto por camadas de ferrugem. A luz da escada piscava, e o ar ali era mais frio, úmido, quase sufocante. Encostei o ouvido na porta e ouvi: nada. Silêncio absoluto. Quando desci, notei que a luz do meu apartamento estava acesa, algo que eu não lembrava de ter deixado. E em cima da mesa da cozinha, havia uma chave enferrujada. Eu nunca tinha visto aquela chave antes. E pendurado nela, um pequeno pedaço de papel amassado com uma caligrafia tremida. Não suba à noite. Na manhã seguinte tentei achar o zelador, mas ele não apareceu. Ninguém sabia onde estava o Sr. Amadeu. Passei o dia todo com aquela chave no bolso, pesando como uma decisão. Cada vez que o vento soprava entre as frestas das janelas, parecia me chamar para o 9º andar. E quando a noite caiu, e o relógio piscou 2h23 da manhã, eu sabia que não teria mais volta. Peguei a chave. Subi as escadas com a chave fechada na palma da mão, suando frio. O edifício inteiro parecia dormir. As lâmpadas do corredor piscavam em intervalos irregulares, lançando sombras longas sobre as paredes descascadas. Cada degrau ecoava um rangido antigo, como se o prédio soubesse que eu estava indo onde não devia. Quando cheguei ao 9º andar, o ar estava pesado, cheirava a mofo, ferrugem e madeira úmida. A porta de ferro parecia mais velha do que todo o resto do edifício. Aproximei a chave da fechadura. Ela entrou com um estalo seco, e, por um segundo, pensei ter ouvido algo se mover do outro lado. Um som abafado. Como se alguém tivesse recuado. Girei a chave. O cadeado caiu no chão, vibrando um som metálico que ecoou pelo corredor silencioso. A porta se abriu com dificuldade, rangendo, revelando uma escada estreita e íngreme subindo em espiral, coberta de poeira. Um vento frio desceu de lá, com um odor estranho, quase doce, o tipo de cheiro que não se esquece. Apontei a lanterna do celular e comecei a subir. O som dos meus próprios passos parecia se multiplicar, como se outro par de pés me seguisse, ligeiramente atrasado. Mas, quando parava, o eco também parava. O sótão era enorme. As telhas antigas deixavam frestas por onde a lua se infiltrava em feixes pálidos, cortando o ar cheio de poeira. Havia móveis cobertos por lençóis, quadros virados contra a parede, caixas empilhadas, e no canto mais distante, um baú de madeira escura, decorado com símbolos gravados à mão. Pisei devagar, tentando entender por que aquele lugar me causava tanta vertigem. O chão rangia, e o som do vento que passava entre as telhas lembrava vozes distorcidas, chamando de longe. E foi então que percebi uma coisa. No centro do sótão, o chão estava limpo de poeira, como se alguém andasse ali com frequência. Aproximei a lanterna do chão e vi pegadas recentes, pequenas, nítidas, indo e voltando em círculos. Pegadas de pés descalços. Meu coração começou a bater forte. Senti vontade de sair, mas algo dentro de mim, curiosidade, teimosia talvez, me empurrou até o baú. A tampa estava trancada,
mas o mesmo chaveiro que abria a porta tinha outra chave menor pendurada. Tentei. A tranca girou com facilidade. Quando abri, um sopro frio escapou de dentro, e o cheiro forte de papel velho e cera queimada tomou o ar. Havia fotos antigas, cadernos e algo embrulhado em um tecido vermelho. Desenrolei com cuidado e encontrei uma boneca de porcelana, com os olhos de vidro quebrados, e o rosto rachado ao meio. Nos lábios, alguém havia pintado um sorriso torto, recente, feito com tinta escura. Na parte de dentro da tampa do baú, escrito à mão, estava uma frase quase apagada. Ela não gosta de ficar sozinha. Na mesma hora, ouvi um barulho atrás de mim. Algo se arrastando no chão. Girei a lanterna. Nada. Mas, quando iluminei o baú de novo, a boneca havia mudado de posição. Estava agora sentada, inclinada para frente, como se me observasse. Dei 2 passos para trás. O chão rangeu sob meus pés. E então, toque, toque, toque. 3 batidas ecoaram na parede de madeira logo atrás. Não eram ecos. Era alguém, ou algo, batendo do outro lado. A luz piscou e se apagou. Meu celular descarregou. O breu foi total. E no escuro, ouvi o mesmo sussurro da noite anterior. Lu.Cas, por que você subiu? Senti a garganta secar. O som vinha de todos os lados, das paredes, do teto, de dentro do baú. A voz era infantil, mas rouca, como se alguém tentasse imitar uma criança. Corri em direção à escada, mas tropecei em algo. O chão cedeu um pouco, revelando uma fenda. Apalpei e percebi que ali, sob as tábuas, havia algo enterrado. Um tecido úmido, como uma manta antiga. Puxei, sem pensar. E encontrei uma pequena caixa metálica. Dentro, havia fotos em preto e branco de moradores do prédio. Reconheci alguns rostos. Mas, em todas as fotos, alguém aparecia ao fundo. Uma menina de vestido branco de olhos muito abertos, olhando direto para a câmera. Em cada imagem ela parecia um pouco mais velha. E, na última foto, tirada provavelmente há poucos anos, ela estava na janela do 8º andar, exatamente a do meu apartamento. Meu corpo gelou. Ouvi passos descendo as escadas do sótão. Lentos. Arrastados. Corri sem olhar para trás, tropeçando até a porta de ferro. Fechei-a com força e tranquei com a chave. O silêncio voltou, mas só por alguns segundos. Logo depois, do outro lado da porta, vieram 3 batidas suaves. Toque, toque, toque. E um sussurro final, colado ao ferro. Ela sabe que você a viu. No dia seguinte o sol parecia mais pálido do que nunca. Fui até a portaria, mas o zelador continuava desaparecido. A síndica, uma mulher chamada Dona Ivone, jurava que o prédio não tinha sótão acessível. O 9º andar foi desativado antes mesmo da minha gestão, disse ela. Mas, quando mostrei a chave, ela empalideceu. Essa chave era do antigo zelador, o pai do Sr. Amadeu. Como assim? Ele morreu há mais de 20 anos, moço, num incêndio, lá em cima. Senti o chão balançar. A voz dela se tornou distante, abafada, enquanto minha mente tentava montar as peças. O incêndio. A menina das fotos. A boneca no baú. E a frase, ela não gosta de ficar sozinha. Algo me dizia que o fogo não destruiu tudo. Algo ficou, esperando. Naquela noite, decidi não dormir. Fiquei sentado na cozinha, encarando a chave sobre a mesa, o som do vento entrando pelas frestas. Às 2h23 da manhã, como um relógio amaldiçoado, o som voltou. Mas dessa vez, não vinha do teto. Vinha de dentro do apartamento. Acordei com um estalo seco. Não percebi quando o sono me venceu, mas ainda estava sentado à mesa da cozinha. A chave do sótão permanecia ali, imóvel, refletindo a fraca luz que vinha da rua.
Olhei para o relógio digital sobre o balcão. 2h23 da manhã. O mesmo horário. De novo. Mas o som não vinha mais do teto. Agora vinha do corredor, dentro do meu apartamento. Um arrastar leve, como pés descalços deslizando pelo chão. Meu coração disparou, e cada pequeno ruído parecia se amplificar. A geladeira estalou, o vento assobiou entre as janelas. Mas o barulho continuava, lento, intermitente, se aproximando. Peguei o celular para usar como lanterna. A tela brilhou por um instante, e apagou. Bateria zerada. Fui até a estante tateando, até encontrar uma velha lanterna de pilha. A luz amarelada cortou o escuro, revelando o corredor comprido que levava ao quarto. E ali, no chão, vi algo que não deveria estar ali. Pegadas. Molhadas. Começavam na direção da porta de entrada e seguiam até o quarto. Pés pequenos. De criança. Engoli seco. Segui as marcas até o fim, tentando não fazer barulho. Cada passo que eu dava, o piso rangia como se gritasse em protesto. No quarto, o ar estava gelado, e o lençol da cama se movia levemente, como se alguém respirasse debaixo dele. "Tem alguém aí?" sussurrei, mesmo sabendo o quanto isso era inútil. Nada respondeu. Mas o lençol parou de se mover. E uma voz fraca, quase um sopro, ecoou no canto do quarto. "Você abriu a caixa." Virei rápido. A lanterna tremia na minha mão. E então vi. Encostada na parede, entre a cortina e o guarda-roupa, estava a boneca de porcelana. A mesma do sótão. Seu rosto rachado refletia o brilho da lanterna, e os olhos de vidro pareciam vivos. Ela não estava ali antes. E eu juro que por um segundo vi a boca dela se mover. Corri e a joguei no chão. A porcelana quebrou com um estalo seco, espalhando pedaços pelo piso. Mas dentro, entre os fragmentos, havia algo estranho. Um fio de cabelo humano, comprido, escuro. Enrolado em torno de algo pequeno, uma miniatura de coração, feito de pano e cera derretida. O cheiro forte de queimado tomou o quarto. E, atrás de mim, o espelho começou a embaçar sozinho. Uma mão pequena, invisível, traçou no vidro 3 palavras. "Ela quer brincar." Senti as pernas fraquejarem. Saí correndo até o corredor, tropeçando nos tapetes, mas o barulho me seguiu. Passos rápidos, risadas abafadas, o estalar da madeira. Abri a porta do apartamento e corri para o hall do 8º andar. Silêncio. As luzes piscavam, e uma sensação de presença pairava no ar. Olhei para trás e percebi que a porta do meu apartamento estava entreaberta. Uma sombra pequena atravessou o vão e desapareceu escada acima. Respirei fundo. Peguei a chave. E contra todo o instinto de sobrevivência que ainda restava, subi novamente para o 9º andar. Dessa vez, o corredor parecia mais longo. O vento soprava com um gemido grave, e o cheiro de fumaça era mais forte. Quando abri a porta do sótão, a lanterna falhou 2 vezes antes de acender. E, dentro, tudo estava diferente. O baú estava aberto, as cortinas rasgadas, e, sobre o chão limpo, havia um círculo de velas acesas. No centro, algo me esperava. Uma foto minha. Eu, parado na janela do meu quarto, tirada de fora do prédio. Atrás de mim, na foto, uma menina de vestido branco pálida, com os olhos escuros e fundos, sorrindo levemente. A mesma das fotos antigas. E, ao lado da foto, havia uma frase escrita em giz no chão. "Agora, você é o guardião." As velas tremularam. O ar ficou denso. E ouvi nitidamente uma risada infantil ecoando pelas paredes. Um som que se multiplicava, vindo de todos os lados, até que o teto inteiro pareceu vibrar com ele. Corri,
tropeçando nas caixas, tentando alcançar a porta, mas ela não abria. Bati, gritei, empurrei com força. As chamas das velas se apagaram de uma vez. E o breu me engoliu. No escuro, algo roçou meu braço. Pequeno, frio. Uma mão. Ela ficou sozinha tempo demais. A voz veio de trás, e, quando me virei, a luz da lua revelou por um instante um rosto infantil, deformado, metade queimado, metade intacto, e os olhos, negros, refletindo a minha própria imagem dentro deles. Tentei gritar, mas nada saiu. A escuridão pareceu se dobrar sobre mim. E então, silêncio. Acordei no sofá do meu apartamento, com o sol atravessando as janelas. O relógio marcava 7h12 da manhã. A chave ainda estava na mesa. Nenhum sinal de pegadas, boneca ou fotos. Por um instante, achei que tudo tivesse sido um pesadelo. Até perceber que as minhas roupas estavam cobertas de fuligem. E que, no canto da sala, havia marcas de mãos pequenas, sujas de cinza, espalhadas até a parede. Durante o dia, tentei entender. Fui até a administração do prédio, procurei registros, antigos inquilinos, qualquer coisa. E foi então que encontrei, em uma pasta amarelada, o que parecia um recorte de jornal datado de 1989. Incêndio no edifício Aurora deixa uma criança desaparecida. O corpo de Clara Nogueira, 9 anos, nunca foi encontrado. A suspeita é de que a menina estivesse brincando no sótão quando o fogo começou. Clara. O nome da menina. A guardiã do sótão. Fechei o jornal, tremendo. E percebi algo terrível. A foto do artigo era do próprio sótão. O mesmo círculo de velas, o mesmo baú, a mesma boneca. E, sobre uma das vigas queimadas gravado com algo pontiagudo, lia-se uma inscrição. Ele abriu de novo. Voltei para o apartamento à noite, tentando agir normalmente. Mas, quando o relógio digital piscou 2h23 da manhã, a luz se apagou sozinha. E, do teto, vieram 3 batidas. Toque, toque, toque. Olhei para cima. E vi algo se mover, uma sombra passando por dentro da madeira, como se o teto respirasse. E então, bem devagar, do outro lado, uma voz suave e infantil me chamou. Guardião. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado na poltrona, encarando o teto, sentindo o ar cada vez mais pesado. O som, toque, 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 vinha de dentro das paredes, e às vezes parecia ecoar também do chão, como se o prédio inteiro respirasse o mesmo pesadelo. Eu queria ir embora dali. Mas, ao mesmo tempo, algo me prendia. Uma sensação absurda de que se eu simplesmente abandonasse aquele lugar, algo me seguiria. E no fundo, eu sabia que o que estava ali queria ser lembrado. Passei o dia seguinte em bibliotecas e arquivos municipais. Pesquisei tudo o que pude sobre o edifício Aurora. Encontrei registros antigos, fotografias, relatórios de reforma e, finalmente, um dossiê amarelado com o título: Acidente de 1989, fogo de origem indeterminada. Nas páginas, lia-se o seguinte: o incêndio começou por volta das 2h da madrugada no 9º andar. O zelador da época, Amadeu Nogueira, tentou salvar sua filha, Clara, que dormia em um quartinho improvisado no sótão. O fogo se espalhou rapidamente pelas paredes internas, e o corpo da criança jamais foi encontrado. O zelador sobreviveu, mas desapareceu poucos meses depois. Meu sangue gelou. Amadeu Nogueira. O mesmo nome do atual zelador. Voltei para o prédio o mais rápido que pude. O porteiro não estava. A portaria estava vazia, como sempre. E o silêncio, agora, parecia mais espesso. Subi até o 8º andar, o corredor frio, as luzes piscando.
Quando cheguei na porta do meu apartamento, notei algo gravado na madeira, marcas de unha, longas e profundas, como se alguém tivesse arranhado desesperadamente tentando entrar. Aproximei o ouvido da porta. E ouvi um som fraco, repetido, quase um murmúrio. O fogo ainda está aqui. Apertei a maçaneta. A porta se abriu sozinha. O apartamento estava mergulhado numa penumbra avermelhada, como se a luz da rua tivesse se distorcido. Um calor estranho emanava das paredes, e o ar cheirava a fumaça antiga. No centro da sala, sobre o chão, havia pegadas de cinza, indo em direção ao quarto. Entrei devagar. No espelho vi reflexos tremeluzindo, chamas fracas, como se o vidro guardasse um outro tempo. E lá estava ela. Clara. A menina do vestido branco, parada perto da janela, de costas para mim. Clara, sussurrei, sem saber por que disse o nome. Ela virou o rosto devagar. Metade dele era delicado e triste, a outra metade, queimada, coberta por fissuras escuras. Mas os olhos eram o que mais doía vereador. Eles não pediam ajuda. Pediam lembrança. Você abriu o sótão, ela disse. Agora o fogo acordou. Tentei me mover, mas meu corpo não reagia. Ela se aproximou, e à medida que o fazia, as paredes começaram a escurecer. Fuligem subindo, faíscas surgindo do nada. O ar crepitava. O relógio piscou 2h23 da manhã. E então tudo recomeçou. O som das chamas, o estalo da madeira, o cheiro de fumaça, tudo como nas descrições do incêndio. Mas agora eu estava dentro. Preso. Revivendo aquilo. O apartamento parecia se transformar. O papel de parede queimava, revelando sob ele as mesmas inscrições antigas que eu vira no sótão. Símbolos circulares, desenhados à mão, feitos com tinta e sangue. E no meio deles, o mesmo nome, repetido várias vezes. Clara. Tentei alcançar a porta, mas as paredes tremiam. O chão se abriu em rachaduras por onde subia calor e fumaça. Clara estava parada no meio das chamas, ilesa, observando-me. Ele tentou me apagar, mas o fogo não esquece. Ela levantou a mão, e por um instante tudo pareceu parar. O barulho, o calor, até o tempo. E então vi, como se o fogo projetasse imagens diante de mim. O passado. O sótão, antes do incêndio. O pai dela, Amadeu, montando uma cama improvisada. A menina brincando com a boneca de porcelana. E algo, um vulto escuro, surgindo das sombras, aproximando-se do baú. Uma força invisível, antiga, que parecia vir de dentro do próprio prédio. Amadeu gritou, a vela caiu, o fogo começou. Voltei a mim com um grito. O quarto estava tomado por fumaça, mas as chamas não queimavam nada, eram ilusões, lembranças presas. Clara ainda me olhava. O que você quer de mim? Perguntei, sufocado. Ela sorriu. Você pode libertar o fogo, ou se tornar parte dele. As chamas ao redor começaram a se mover como se tivessem vontade própria. Formaram um círculo, o mesmo do sótão. E no meio a boneca de porcelana, reconstruída inteira, abriu lentamente os olhos. Caí de joelhos. As vozes começaram a se misturar, de Clara, do zelador, da criança chorando, do vento, das paredes. Tudo ecoava dentro da minha cabeça. E então, uma lembrança estranha atravessou minha mente, algo que nunca vivi, mas parecia real. Eu, criança, brincando naquele mesmo prédio, décadas atrás. O rosto de Amadeu sorrindo. Clara me mostrando o sótão. Um dia, quando eu não estiver mais aqui, você cuida do meu lugar, ela dizia. Não podia ser. Eu nunca tinha morado ali. Ou será que sim? Abri os olhos.
O fogo desaparecera. O apartamento estava intacto. Mas na parede, desenhado em fuligem, havia agora um retrato infantil, 2 rostos lado a lado. O dela. E o meu. No dia seguinte desci até o porão do prédio, algo que nunca havia explorado. Entre canos enferrujados e caixas antigas, encontrei um armário trancado com correntes. Arrombei. Dentro, havia documentos velhos, fotos queimadas e uma pasta com meu nome. Lucas Nogueira. O sobrenome do zelador. Do pai dela. Do homem que desapareceu. Senti o corpo inteiro estremecer. As datas, os registros, tudo coincidia. Eu era filho de Amadeu, adotado ainda pequeno, entregue após o incêndio, e nunca soube da origem. A filha que morreu no fogo era minha irmã. A verdade me atingiu como um golpe. O fogo nunca acabou porque nunca foi apagado. Ele apenas esperava que alguém da família voltasse. E eu voltei. Agora fazia sentido o chamado, o horário, as batidas, a boneca, as fotos. Tudo era um ritual inacabado. Clara não queria vingança. Ela queria ser lembrada. E o sótão era o portal entre o que restou dela e o mundo que a esqueceu. Naquela noite, antes das 2h23 da manhã, subi mais uma vez até o 9º andar. Levei comigo uma vela nova, uma flor e o retrato que havia na parede. Abri o sótão devagar. O lugar estava sereno, quase frio. Nenhuma voz, nenhuma sombra, apenas silêncio. Coloquei a vela no chão e acendi. Você pode descansar agora, Clara. A chama tremulou. E uma brisa suave percorreu o lugar, levantando a poeira como se alguém tivesse acabado de respirar pela última vez. O ar ficou leve. E o som desapareceu. Desci, fechei a porta e joguei a chave no bueiro da rua. Mas, às vezes nas madrugadas silenciosas, o vento ainda sopra entre as telhas. E, se eu escuto com atenção, consigo ouvir uma voz distante, calma, quase sorridente, dizendo: "Obrigado, irmão."